No sertão brasileiro, uma tragédia pode calar alguém para sempre, ou pode dar a essa pessoa uma voz absolutamente inesquecível. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de um poeta que transformou a própria escuridão em arte, a história de Cego Adeirado. O que será que leva uma pessoa a chegar num ponto em que ela simplesmente nunca mais chora? Essa frase, dita pelo próprio Adeiraldo, é o coração da nossa história. É uma frase sobre dor, claro, mas também sobre uma transformação inacreditável. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no começo. Então vamos lá. Para entender como alguém chega a essa decisão de não chorar mais, a gente precisa viajar até 1896, lá no sertão cearense. Foi ali que uma sequência de tragédias apagou completamente o mundo que o Adeiraldo conhecia. Olha, a velocidade com que tudo desmoronou é assustadora. Pensa só, em questão de 15 dias, a morte levou o pai dele. Logo em seguida, a luz dos próprios olhos do Adeiraldo se apagou. E como se não bastasse, o luto e a miséria levaram a mãe. Foi uma verdadeira avalanche de perdas que o deixou completamente só. E o momento em que ele ficou cego é de arrepiar. Ele mesmo descreveu a sensação de sentir os olhos estourando. Imagina o horror de sentir um líquido quente escorrendo pelo rosto e perceber que era o sangue dos seus próprios olhos. Foi o último ato antes da escuridão total tomar conta. E agora, nesse breu absoluto, nesse isolamento total, o Adeiraldo precisava encontrar um jeito de sobreviver. E foi justamente no fundo do poço que ele fez uma descoberta que mudaria tudo. No meio de toda essa escuridão, veio uma luz. De um lugar inesperado, um sonho. Ele sonhou que estava cantando, e ele interpretou aquilo como um sinal divino, um novo caminho que se abria. O destino dele não era ser alfaiate como o pai, era ser cantador. E ele transformou esse novo propósito em um jeito prático de sobreviver. Com o cavaquinho que ganhou, ele começou a cantar para comer, literalmente. A troca era direta, brutal até. Ele oferecia sua arte, os seus versos, e em troca recebia comida para ele e para a mãe. A maior prova de fogo veio com a morte da mãe. Sem um tostão para um enterro digno, ele teve que fazer uma coisa terrível: cantar para um bando de homens bêbados em troca de algumas moedas. A humilhação de usar a sua arte, que nasceu da dor, num momento de luto tão profundo, foi aí que ele chorou pela segunda vez. Depois daquele dia, Adeiraldo nunca mais chorou. Em vez disso, ele afiou a voz e o raciocínio numa forma de arte única do sertão, a peleja, o duelo de versos. E a batalha mais lendária da vida dele ainda estava por vir. Mas afinal, o que é uma peleja? Pensa num combate, só que com palavras. Dois poetas se enfrentam improvisando versos, usando a inteligência e até insultos como arma para ver quem tem a mente mais rápida e a língua mais afiada. E a batalha com o famoso Zé Pretinho foi intensa. Zé Pretinho atacou a cegueira dele com versos cruéis. Mas Adeiraldo não se abalou não, respondeu na mesma moeda, com um verso cortante sobre o passado do rival. Era um jogo rápido, inteligente e muito, muito pessoal. Só que a vitória não veio da ofensa, veio da pura astúcia. Adeiraldo lançou um trava-língua quase impossível de se dizer rápido. Zé Pretinho tentou repetir, gaguejou e pronto, perdeu o duelo. Adeiraldo venceu com o poder das palavras e ali, naquele momento, cimentou sua reputação como um mestre. Aquela vitória contra o Zé Pretinho fez dele uma lenda. Mas a história não parou por aí. Adeiraldo tomaria um rumo que ninguém esperava. Ele se tornaria não apenas um grande poeta, mas também um baita empreendedor. A fama dele era tanta que ele chegou a conhecer as duas figuras mais poderosas do sertão daquela época. De um lado, o homem mais santo, Padre Cícero. Do outro, o fora da lei mais temido, Lampião. Esse encontro com Lampião, aliás, é uma história à parte. Depois de ouvir o cego Adeiraldo cantar, o cangaceiro ficou tão impressionado que deu a ele um presente, uma de suas próprias armas, uma pistola que, segundo o próprio Lampião, já tinha tirado uma vida. No mundo dele, aquilo era um sinal de máximo respeito. Mas Adeiraldo não vivia só de poesia, não. Com o dinheiro que juntava, ele fez um investimento enorme para a época. R$100 mil num gramófone, que era a última tecnologia. E aí saiu em turnê com um aparelho debaixo do braço. E isso nos leva à aventura empresarial mais maluca e surpreendente de todas. Uma que levanta uma pergunta que parece impossível de responder. Como é que um homem cego vira um cineasta itinerante? O método era genial. Ele comprava os rolos de filme,
Alguém descrevia as cenas para ele uma única vez e ele memorizava tudo. Aí ele viajava, chegava nos vilarejos, esticava um lençol branco e narrava o filme mudo ao vivo, cena por cena, enquanto as imagens passavam. O povo ficava de boca aberta. Diziam, não é possível, parece que o homem vê. E assim a gente chega ao legado do Aderaldo. O que ficou dessa jornada incrível, para além da fama e dos negócios? Qual o impacto que a voz dele deixou? A vida pessoal dele era tão única quanto a carreira. Olha só, ele nunca se casou oficialmente no papel, mas não viveu sozinho. Na verdade, ele se tornou uma figura paterna para nada menos que 26 crianças que ele criou como se fossem suas. E aqui duas reflexões dele que dizem muito. Ele falava que era nos versos que ele conseguia se enxergar, que a poesia dava a ele um tipo de visão, e sobre o fim da vida, o desejo era simples, ele não queria a terra dura e seca do sertão, ele queria o chão fofo, mole, da beira-mar. No fim das contas, a história do cego Aderaldo deixa a gente com essa pergunta, né? Como é que alguém que perdeu a visão, a família, a estabilidade, como essa pessoa conseguiu criar uma voz tão potente, mas tão potente, que ecoa até hoje? É a prova de que a arte muitas vezes nasce da escuridão mais absoluta.